Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao canal Pedrosa Previdência. Convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever e acionar o sininho de notificação. Isso é importante porque assim você aciona o sininho de notificação e aí você não perde os conteúdos relevantes que são publicados aqui diariamente no canal. Estamos desde março de 2020, você sabe, desde março de 2020 em plena pandemia e já ultrapassamos a triste marca de 500 mil mortes devido às complicações da Covid-19. Por dia são mais de 1.000 vidas ceifadas de morte prematura. Uma discussão está chegando nos tribunais do trabalho. Covid-19, ela pode ser considerada uma doença ocupacional? Em 20 de agosto, a portaria do governo, número 2309, atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a Covid-19, como uma doença ocupacional. Dias depois, se eu não me engano, foi 2-3 dias depois, a portaria 2355 revogou a norma anterior e a Covid-19, numa mágica, um passe de mágica, deixou de ser uma doença ocupacional. Você deve estar pensando, Pedrosa, qual é a importância desse negócio aí? Antes, é necessário algumas definições, que aí você vai entender melhor o tema. A lei ela equipara aos acidentes típicos do trabalho as doenças ocupacionais, que, por sua vez, são divididas em duas questões: doenças do trabalho e doenças profissionais. No fundo, é tudo a mesma coisa, mas é importante uma distinção. Complicou ainda? Calma, Pedrosa aqui vai te explicar direitinho. Doença do trabalho é aquela que é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. É o caso dos vigilantes agora, que enfrentavam a periculosidade e agora estão enfrentando também a insalubridade. Agora, a doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. No caso de doença profissional, o INSS tem uma lista relacionando o segmento econômico com as doenças, com os CIDs, Código Internacional das Doenças, típicas daquela atividade profissional já pré-reconhecida pelo INSS. No caso do vigilante, por exemplo, está relacionado muitas doenças de aspectos dos membros inferiores, problemas de coluna, porque o vigilante fica muito tempo de pé. Tá? Então tem várias doenças relacionadas a isso. A grande questão é que as doenças ocupacionais elas são equiparadas ao acidente de trabalho. Essa aqui é a grande questão. E nesse caso, se for considerado como acidente de trabalho, vão gerar o quê? Estabilidade no emprego por 12 meses, depósito do FGTS no período de afastamento do auxílio-doença. Se houver sequela, depois que você vai lá e sai do auxílio-doença, se tiver sequela com redução da capacidade de trabalho, vai gerar o direito ao benefício do auxílio-acidente, que é ótimo, que é 50% do que você receberia caso fosse se aposentar por incapacidade permanente. E no caso de incapacidade permanente, a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez, se for considerado acidente de trabalho, é mais benéfica, considerando 100% da média salarial contabilizada desde julho de 94. E nesse caso também, cabe uma indenização de cunho trabalhista se ficar demonstrada a culpa do empregador ou nos casos das empresas de segurança privada, no qual a responsabilidade das empresas, a responsabilidade civil é objetiva, o Supremo já falou isso, basta apenas demonstrar o nexo de causalidade, ou seja, que as condições de trabalho ensejaram, mesmo de forma presumida, a contaminação pelo vírus. E daí decorre aquela questão: Covid-19 é ou não é uma doença ocupacional? Onde é que a gente vai decidir isso? Quem que decide isso? A Justiça do Trabalho. E lá na Justiça do Trabalho está começando a chover de processos lá. E a batalha tem sido favorável aos trabalhadores, principalmente nas circunstâncias em que há presunção de que há a contaminação. E maior risco, que é o caso, por exemplo, dos vigilantes que estão em determinados postos de serviços com grande circulação de pessoas e no controle de acesso, principalmente dos hospitais, né, e dos institutos de assistência à saúde. Segundo os dados do novo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que monitora os motivos de encerramento de contrato, entre os vigilantes houve um aumento de mortes no percentual de 59%. Tá? O motivo morte para a sair do emprego. Né? Os setores com mais mortes em 2019 e 2020 foram a vigilância, transporte e atendimento hospitalar. Esse acréscimo ele é indicativo dos efeitos da pandemia que mata diretamente pela contaminação ou por complicações decorrentes do estágio da pandemia que sobrecarregou a rede de atendimento da saúde pública. Não há números exatos, é uma pena, porque as centrais sindicais deveriam monitorar isso. Não há números exatos a respeito de quantos vigilantes morreram por causa da Covid-19 ou que se afastaram em auxílio-doença em razão da contaminação pelo vírus. Esses números não são precisos. O que se pode afirmar é que não há presunção absoluta de que todo vigilante com Covid tenha se contaminado pela forma com que o trabalho foi realizado. Agora, pelas decisões judiciais até o momento,
O ônus, isso que é importante, o ônus de comprovar que a doença não foi adquirida no ambiente de trabalho ou por causa da forma com que o trabalho foi realizado, deve ser do empregador e não do empregado. Por quê? Porque é óbvio, por ser este a parte mais vulnerável da relação do trabalho. Além do mais, o empregador ele deve zelar pelo meio ambiente do trabalho. O que deve ser feito? Caso seja afastado por Covid-19, deve fazer a comunicação ao INSS através da chamada CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Pedrosa, mas eu posso fazer isso? Sim, você pode. Quando a empresa não faz, você mesmo pode fazer essa comunicação. Assim, a perícia do INSS ele fica na responsabilidade de investigar o nexo da contaminação com as funções e as condições especiais em que o trabalho foi realizado. Com certeza o INSS não vai fazer isso, mas isso abre um campo para você fazer a briga com o INSS para que seja caracterizado como doença ocupacional ou benefício de auxílio-doença. Esta medida não impede também que faça uma reclamação trabalhista para caracterizar a contaminação como doença ocupacional. Você tem alguma dúvida a respeito desse tema? Sem problema nenhum, você vai usar o link abaixo aqui e vai enviar sua dúvida que eu irei responder. Você tem dúvida também relacionada a questões previdenciárias? Não tem problema. Você vai usar o link abaixo aqui, vai enviar para mim através do atendimento digital. E a gente vai te responder, vamos te ajudar. Legal? Importante você deixar um like, assim vamos chegar em mais pessoas. Seja guerreiro como sempre, previdente como nunca, em prol dos seus direitos. Eu te espero no próximo vídeo.